O Inter venceu o São Paulo na noite de ontem, voltou a triunfar no Campeonato Brasileiro após 10 partidas e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento. O que se esperava diante disso era uma trégua hoje nos microfones. Afinal, logo após o Inter vencer o Bolívar na altitude de La Paz, por exemplo, só o que se falava em algumas emissoras de rádio da capital, era do risco de rebaixamento do Internacional. E de quanto tempo o Inter estava sem vencer no Campeonato Brasileiro. A tendência, portanto, era, já que o Inter agora está na semifinal da Libertadores e voltou a vencer no Brasileiro, não só vencer, como vencer um finalista da Copa do Brasil, um Inter sem 5 titulares, se esperava então que esta vitória fosse valorizada. Mas, para surpresa de muitos, ou talvez não foi isso que aconteceu. Pelo menos em parte da imprensa gaúcha. A agenda negativa continua. Hoje, deu para se ouvir em algumas emissoras do Rio Grande do Sul, grandes emissoras do Rio Grande do Sul, discursos do tipo: o Inter venceu, pois o Dorival não foi bem no jogo, não escalou bem o São Paulo. Ou um outro discurso que eu achei sensacional, que o Inter venceu o São Paulo porque o São Paulo estava desmobilizado, que a vitória de ontem não era base, porque o São Paulo claramente estava desmobilizado da partida pensando na final da Copa do Brasil. E eu juro para vocês, eu gostaria de estar inventando esses discursos, de estar brincando com isso por aqui, mas não, é a realidade. Esse tipo de discurso foi dito hoje. E quem acompanha o canal há mais tempo sabe que no mês passado eu fiz um vídeo por aqui falando sobre os abutres da imprensa gaúcha. E eu sei, repito, que eu acabo fechando algumas portas com isso, e inclusive já recebi esse recado, mas não vou deixar de falar. É inacreditável a agenda negativa em torno do Internacional. Independente de resultado, independente de vitória, lembrando, o Inter está agora com 5 jogos de invencibilidade, mas independente de vitória, independente de melhora, o Inter melhorou muito, tanto ofensivamente quanto defensivamente, levou somente 1 gol nos últimos 5 jogos, nada disso é o bastante. Se o Inter perde, há, pelo menos conforme discurso nos microfones, uma irresponsabilidade da gestão de Alessandro Barcelos e de Eduardo Cudê. E se o Inter vence, é sempre por outros fatores a não ser a competência do Inter e a melhora do Internacional. Eles vivem de crise, eles criam crise, porque crise gera engajamento, crise gera cliques, crise gera ódio, que também engaja. E tudo isso gera dinheiro. Então, tô de novo passando por aqui dando a cara a tapa. Torcedor colorado, não dá mais audiência para essas coisas. Torcedor colorado, não dá mais ouvidos para estes criadores de crise. Criticar na hora certa não é somente certo, é um dever de qualquer jornalista, qualquer comentarista e qualquer torcedor. Agora, seguir criticando e procurando motivos, mesmo em momento de vitória, mesmo em momento de triunfo, para diminuir este triunfo, para esculachar o time como fazem, aí é demais. Segue a agenda negativa contra o Internacional. E, aliás, hoje também teve uma coisa sensacional para a gente ver a diferença de tratamento, tá, gente? Eu vou citar só um exemplo agora aqui. Vocês lembram que há 2 dias atrás, o presidente Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, concedeu uma entrevista onde ele foi perguntado sobre a veracidade do título mundial do Grêmio, se realmente o Grêmio era campeão mundial ou não. E o presidente do Inter ainda corneteou, brincou e disse o seguinte, que não é mundial FIFA. Então, isso causou uma certa polêmica. Hoje, 2 dias depois, GZH faz a seguinte matéria. Vídeos. Relembre o título mundial do Grêmio em 1983. Vai me dizer que isso daí não é agenda positiva? Porque assim, eu entendo fazer esse tipo de matéria em dezembro, que aí marca, por exemplo, neste ano, 40 anos do título mundial do Grêmio. Aliás, mundial, né, naquelas, mas vocês entendem o que eu tô falando. Do título intercontinental do Grêmio, eu entenderia. Afinal, seria aniversário.
Agora, nós estamos em setembro e vem uma matéria dessas justamente 2 dias depois de o presidente do Internacional ter dito o que disse, me parece muito uma agenda positiva pro lado gremista. Mas enfim, eu precisava vir novamente falar com você sobre essa situação tão chata, por essa agenda negativa tão chata como está acontecendo. Mas falando rapidamente sobre a partida de ontem, novamente o Gumalo foi muito bem. Ele que fez a sua carreira toda jogando como lateral, exceto em raras oportunidades como zagueiro, mas tem se mostrado um zagueiro confiável nestas poucas oportunidades na zaga do Inter. Foram 3 jogos e 3 jogos muito bons dele. E aí cria aquela dor de cabeça, aquele problema bom, se é que isso existe, para Eduardo Cudê. Porque Vitão está se recuperando de lesão. Então o Inter, então Eduardo Cudê em breve terá esta boa dor de cabeça, digamos assim, em ter que escolher Vitão ou o Gumalo. O Gumalo que está se mostrando muito bom e Vitão, que é um dos zagueiros mais regulares do futebol brasileiro, embora nesse ano ele tenha oscilado um pouco mais. Mas tá aí, o tipo de problema bom, o tipo de coisa de indefinição boa que todo treinador quer ter. Eu já te convido desde agora, comenta aqui embaixo, quem tu acha que merece a titularidade hoje do Internacional? Vitão ou o Gumalo? Lembrando, Vitão, repito, é um dos jogadores, um dos zagueiros mais regulares do futebol brasileiro. Mas o Gumalo, além de estar muito bem, foi pedido de Eduardo Cudê e é homem de confiança de Eduardo Cudê. Além de um jogador com perfil de líder, tanto que era capitão no Celta de Vigo. Sinceramente, nesse momento, não sei o que o Cudê fará. Eu imagino, acredito inclusive que no primeiro confronto contra o Fluminense pela semifinal da Libertadores, o Gumalo tende a ser titular, com o Vitão ainda voltando fora de ritmo. Mas depois, com os dois em plena forma física, eu tenho minhas dúvidas. E voltando a falar sobre o presidente Alessandro Barcelos, ele concedeu uma nova entrevista para a ESPN. E ele tomou uma atitude que me agradou muito, porque assim, durante essa gestão, muitas vezes eu reclamei por aqui, assim como muitos colorados, que faltava culhões. O Inter viu um Grêmio sendo rebaixado, por exemplo, pela 3ª vez na história, e não fez nenhuma corneta institucional. Ao contrário deles, que quando o Inter caiu, fizeram corneta institucional. Utilizaram as redes sociais para isso, assim como não perdem nenhuma oportunidade em relação a isso. Então, isto era algo que se cobrava muito, de uma gestão, de um presidente que realmente representasse o torcedor. E, inclusive, quando eu questionei um dirigente do Internacional, algum tempo atrás, eu trouxe também para vocês aqui, trouxe também aqui no canal, o porquê que não faziam esse tipo de corneta institucional, ele me falou que a gestão atuava com profissionalismo, que a corneta teria que ser por parte da torcida, mas as coisas mudaram. Quem acompanha as redes sociais do Inter sabe que o Inter agora está pesando um pouco mais a mão e com razão. É isso que move o futebol. Mas por que eu tô falando novamente do Barcelos? Porque nessa entrevista ele mostrou culhões. Colocou, como a gente diz, colocou o pau na mesa, tá? Porque ele foi questionado sobre a arbitragem. E o presidente do Internacional disse o seguinte, que o Brasileirão 2020 foi tirado na mão grande do Internacional. E essa declaração veio do presidente do Inter, ou seja, um posicionamento institucional, um posicionamento oficial do clube. O presidente disse exatamente nessas palavras, na mão grande do Internacional, ou seja, roubaram o Internacional. E ele diz ainda o seguinte, que ele não entende até hoje como aquele pênalti do Ramiro no último jogo, o Ramiro no Corinthians, todo mundo lembra desse lance, como é que foi anulado aquele pênalti. Que ele não entende, que a arbitragem brasileira não tem critérios. Lembrando, como a informação do vídeo que eu trouxe hoje mais cedo para vocês, o Inter foi na CBF essa semana, levou suas reclamações, levou os vídeos dos lances de arbitragem e ouviu que a CBF concorda com os árbitros, que o Inter não tem razão em nenhuma reclamação. Então, eu acho muito importante esse tipo de posicionamento
público. Porque, infelizmente, parece que a arbitragem brasileira só funciona sob pressão pública. E falando desse Brasileirão 2020, todo mundo lembra o que aconteceu naquela reta final. O Inter era líder do campeonato quando os jogadores do Flamengo e a diretoria do Flamengo foram aos microfones reclamar de um suposto benefício de arbitragem para o Internacional, que o Inter estaria sendo beneficiado. E todo mundo sabe o que aconteceu após isso. O Inter foi prejudicado descaradamente na partida contra o Flamengo, que acabou dando a liderança para o Flamengo. O Inter foi prejudicado descaradamente contra o Vasco da Gama, com uma expulsão do Cuesta que não existiu. E aquele jogo contra o Corinthians, final, pornográfico, um dos maiores roubos que eu já vi na história do futebol, porque não tem como dizer o contrário. Com VAR e tudo terem feito o que fizeram com o Inter, não tem como dizer que foi somente erro. E coincidentemente ou não tô aqui alegando nada, mas o Wilton Pereira Sampaio, árbitro daquele Inter e Corinthians, e Rafael Claus, árbitro daquele Inter e Flamengo com aquela expulsão do Rodinei, ambos foram indicados pela CBF para a Copa do Mundo do ano passado. Mas enfim, é importante esse tipo de posicionamento público, já que funciona só condicionando, tem que usar os microfones para condicionar. Tentamos o meio natural, o meio oficial, que é ir até a CBF e reclamar oficialmente, levar os lances e mostrar o porquê da insatisfação. Se eles seguem concordando com os árbitros, mesmo com as imagens mostrando o contrário, bom, tentamos da forma institucional. Não dá? Vamos para os microfones dia e noite, se for necessário. Porque tem que ser feito isso. Sim, concordo com o presidente do Inter. Tiraram um título brasileiro na mão grande do Internacional em 2020. Assim como tiraram na mão grande em 2005. Não dá mais para ficar calado. Tem que condicionar, tem que falar dia e noite sobre isso. Se é assim que a banda toca, a gente tem que seguir o ritmo. Além disso, o presidente Alessandro Barcelos também citou sobre o Brasileirão que o brasileiro é a grande obsessão do Internacional, que virou uma obsessão do clube e que, segundo ele, o que ele acredita, é que o Inter está muito próximo de ser novamente campeão brasileiro. Sinceramente, eu também acredito nisso, mas parece que não depende só do Inter. Parece que depende também de outros fatores, principalmente a arbitragem brasileira. Mas enfim, antes de encerrar o vídeo, eu já te convido a comentar aqui embaixo. Hugo Malo ou Vitão? Quem merece ser titular neste momento, estando os dois muito bem fisicamente? O que tu acha da nossa imprensa gaúcha em relação ao Internacional? E a declaração do presidente Alessandro Barcelos sobre a arbitragem? Tu concorda comigo que é algo necessário ou tu acha que o presidente tem que se preservar? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu gostou do vídeo, se tu aprova o conteúdo e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.